Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky, da Sabedoria Oriental, e que para o dia de hoje, 1 de setembro, nos diz o seguinte: aquele que se venceu a si próprio tem em si próprio um amigo, mas aquele que não venceu os sentidos através da mente tem em si próprio um inimigo. Pois este pensamento nos mostra como podemos encontrar em nós quer um amigo, quer um inimigo. Como podemos encontrar um amigo? Pois conseguindo vencer em nós todos aqueles elementos que nos podem dificultar o nosso caminho. Os nossos desejos, as nossas paixões, aquilo que nos dispersa dos nossos objetivos. Ao passo que esses mesmos elementos se podem tornar os agentes do nosso inimigo interior. Como diz uma história que provavelmente todos vós já ouviram em algum momento, que fala de uma parábola que temos como que um lobo bom, um lobo branco e um lobo mau, um lobo negro, que ambos vivem em nós e que estão em confronto, em conflito. E que se pergunta nessa parábola, pois como sabemos qual deles vai vencer? E a resposta é aquele que nós cuidarmos, aquele que nós alimentarmos. Pois se nós procuramos vencer os nossos inimigos interiores, que são os mais importantes de vencer. Muitas vezes nos focamos nos inimigos, nas dificuldades externas, quando o que temos que vencer são essencialmente os nossos inimigos interiores. Aí encontramos um forte aliado dentro de nós, encontramos um grande amigo que nos vai ajudar a caminhar, a vencer, a conquistar aquilo que procuramos verdadeiramente alcançar. Então, pois, se nos vencemos a nós próprios, encontraremos em nós um grande aliado, um grande amigo. Se, por outro lado, nos deixamos sucumbir pelos nossos sentidos, pelos nossos inimigos internos, pois aí iremos encontrar o mais difícil e o mais terrível dos nossos inimigos. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky, da Sabedoria Oriental, e que para hoje nos diz o seguinte: o olho é uma janela que olha para dentro do coração. O cérebro é uma porta através da qual o coração se escapa. Pois os nossos olhos são uma janela para o coração, porque os nossos olhos são essa ligação entre o mundo e o nosso ser interior, a nossa alma. Se diz muitas vezes, pois, que podemos conhecer a alma através dos olhos. E esses olhos são uma janela que faz esta relação entre o mundo exterior e o mundo interior. A capacidade de, através desses olhos, através do olhar, podermos ligar-nos com o mundo à nossa volta. Ser capaz de, em cada imagem que nos chega, em cada observação, nos ligar ao nosso próprio interior, fazendo de cada coisa, de cada momento, de cada situação, de cada paisagem, de cada ser que observamos, pois como ligar a uma parte de nós próprios, a uma parte do nosso coração, a uma parte do nosso ser. E o cérebro, pois, faz a alma também escapar-se como através de uma porta, no sentido que nos faz, através da imaginação, poder ir muito mais além, ser capaz de sair
de todas as limitações, de todas as dificuldades que o mundo concreto, que a nossa personalidade, o nosso corpo nos restringe, nos dificulta, pois quando pensamos, quando imaginamos, somos capazes de voar e de ultrapassar muitos desses obstáculos. E nesse voo da alma, ser capaz de encontrar inspiração, força para podermos, regressando novamente ao concreto, regressando ao nosso corpo, à nossa necessidade de ação, ser capaz de realizar com mais força, com essa inspiração do voo que fizemos através dos nossos pensamentos, através dos nossos ideais, através daquilo que de melhor conseguimos conceber e perceber através desse voo da alma, através da mente. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 3 de setembro, e que nos diz o seguinte: devoção e visão clara não são de quem come demasiado, nem de quem não come, nem daquele que dorme demasiado, nem daquele que está demasiado desperto. Pois esta visão clara, esta consciência, não está em relação com exatamente aquilo que comemos ou aquilo que conseguimos descansar. Isso não é o mais importante na vida. Não é o fato de comer demais, nem o comer de menos, nem dormir muito, nem dormir pouco, que tem a ver com a nossa consciência. Muitas vezes fazemos depender exclusivamente desses elementos mais simples da vida e que são mais fáceis de alguma forma de nós os controlarmos, do que outros que são mais profundos e mais importantes. Como dizia Buda na sua doutrina do caminho do meio, é preciso encontrar sim o justo meio das coisas. E como a sabedoria não é exclusiva de nenhum ser, nem de nenhuma região do mundo, dizia Pitágoras também, nada em excesso. Portanto, nem excesso por grande quantidade, nem excesso por defeito. Devemos encontrar, sim, um equilíbrio, aquilo que é o suficiente para nós. E dessa forma, não desperdiçar demasiado tempo com as coisas que não são muito importantes. Alimentar-nos é importante, mas não dedicar demasiada energia a esse facto. Se passamos, pois, quase as 24 horas do dia a preocupar-nos sobre a quantidade que comi, se já foi muito, se já foi pouco, pois estou a desperdiçar o meu dia. E o mesmo em relação ao próprio dormir. Se durmo muito, pois poucas horas me restam para poder aproveitar as experiências do dia. Mas também se durmo pouco ou nada e ando a dormir durante o dia, também não aproveito a própria existência. Então, sim, o justo meio das coisas. E que cada um de nós sabe, na verdade, o que é o justo meio para si, que não é, muitas vezes, o mesmo para um e para o outro. Então, não centrarmos a nossa vida nessas coisas, procurando encontrar uma disciplina ajustada que seja o suficiente para nos manter saudável, mas sem dedicar inteiramente o nosso tempo a esses elementos. E com isso, ter a nossa mente disponível, ter as nossas horas que são preciosas de cada dia da nossa existência para podermos as viver, as aproveitar da melhor forma para essa consciência alerta
desperta, de aprendizagem que nos fala este mesmo pensamento. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte. No fim de uma vida de estudo, o homem, possuído pelo conhecimento, aproxima-se da divindade e, ao fim de muitas vidas, o sábio torna-se um com o todo. Este pensamento, no fundo, o que nos diz é que todo o nosso esforço de aprendizagem, todo o nosso esforço de conhecimento vai nos aproximando desse culminar de uma consciência plena, de uma aproximação com a divindade, ao nome que lhe quisermos dar, do bem, do justo, da verdade. E, por isso, não há nenhum esforço que não nos leve a subir um pouco mais essa montanha. Por isso, não pensarmos que os nossos esforços de aprendizagem, os nossos esforços de podermos conhecer melhor a nós próprios, o mundo, que é, no fundo, o que nos leva à sabedoria e a sua prática, a sua ação, o seu esforço em levar a uma forma de existência, sempre nos trará uma compensação nesse caminho ascendente. Cada construção que fazemos dentro de nós de verdadeira sabedoria, não apenas de um conhecimento intelectual, mas de verdadeiro saber, é como que um passo mais na subida dessa montanha que um dia culminará nesse ponto alto que nos une com a dimensão do céu, a dimensão celeste. Por isso, nunca desesperarmos com os nossos esforços, porque em cada um deles estamos certamente a subir nesse caminho ascensional. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 5 de setembro, e que nos diz o seguinte. Dor e ira, avareza e desejo, desilusão e preguiça, espírito vingativo e vaidade, inveja e ódio, censura e calúnia são os 12 pecados destrutivos da felicidade humana. Pois, muitas vezes, pensamos que aquilo que constrói e aquilo que destrói a nossa felicidade são as circunstâncias externas ou são os outros. Este pensamento nos diz muito claramente quais são os inimigos da nossa felicidade. Eles estão em nós, são todos aqueles elementos daninhos que acabam por destruir a possibilidade de sermos felizes com as circunstâncias que a vida vai colocando à nossa frente. Não são as circunstâncias que fazem a felicidade, mas sim a forma como nós vivemos essas mesmas circunstâncias. A paz ou a ira que estão presentes em cada momento, o sentido de generosidade ou o sentido de egoísmo e tantos outros elementos. Então, pois, cuidemos dos inimigos da nossa felicidade que estão dentro de nós, procuremos-os vencer e, naturalmente, que a felicidade surgirá dentro da alma de cada um de nós e não das circunstâncias com que a vida nos vai brindando em cada momento. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 6 de setembro, e que nos diz o seguinte. O lobo muda de pelo e a serpente de pele, mas não mudam a sua natureza. Pois este pensamento muito bonito e que nos fala precisamente que as mudanças que temos que operar não são exteriores,
como esta imagem da mudança de pelo do lobo ou mudança de pele da serpente. Pois, se não mudamos interiormente, nada, no fundo, muda em nós, a não ser uma aparência. Nos podemos revestir de imensos elementos, nos podemos revestir de múltiplas formas, parecer múltiplas coisas, como um ator, que é capaz de encarnar muitos personagens e nos fazer acreditar que é esse mesmo personagem. Mas, de facto, ele não deixou de ser aquele que é, não deixou de ser a personalidade do ator. Então, da mesma forma, nós não podemos mudar simplesmente exteriormente. Como diz um ditado que todos conhecem, não é o hábito que faz o monge, pois não é o facto de nos revestirmos de uma aparência, seja ela qual for, que nos faz ser essa pessoa. Então, em vez de, por vezes, nos focarmos e investirmos tanto na aparência, em mudar, em parecer, ser, é melhor e mais duradouro, pois investirmos em verdadeiramente ser. Não basta parecer, é preciso ser. E esse ser requer a nossa atenção, requer a nossa construção dia a dia, passo a passo, em cada momento. Não é nada que possamos adquirir desde fora, é algo que temos que construir desde o nosso interior. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 7 de setembro, e que nos diz o seguinte: o filhote mais novo do corvo parece com um roxinol. Pois esta frase tão poética e que nos fala, pois, de como o filhote do corvo se parece com um roxinol. Parece, mas não é. Isso é o que nos acontece muitas vezes, em que parecemos, mas na verdade não somos. Este filhote de corvo, apesar de parecer o roxinol, não consegue ter o cantar do roxinol. Tal como nós, que muitas vezes procuramos parecer algo, mas se não o somos verdadeiramente, não conseguimos produzir essa música daquilo do qual parecemos. Muitas vezes queremos parecer grandes conhecedores, grandes sábios, grandes conquistadores da vida, mas depois não temos a música própria do sábio na nossa execução dos instrumentos da vida. Então, pois, procurarmos antes desenvolver essa capacidade de canto do roxinol, em vez de nos contentarmos com podermos parecer um roxinol. Procurarmos desenvolver cada pedacinho de sábio em nós, em vez de tentarmos ostentar sabedoria através de muito do nosso orgulho. Então, este pensamento, no fundo, reflete aquilo que nós muitas vezes dizemos na vida, que mais vale ser que parecer. Então, pois, este pensamento vai para esse esforço de procurar sermos verdadeiramente uma alma de roxinol, uma alma cantante e feliz da vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 8 de setembro, pensamento retirado de obra Joias do Oriente e que nos diz o seguinte: o cão uiva ao luar, mas a lua não lhe presta atenção. Sê como a lua. Pois este pensamento nos chama a atenção de termos cuidado por muitas vezes dedicarmos atenção a muitas, uivos dos cães da vida
e que nos tiram muitas vezes a atenção, nos geram medo, pois deveríamos, como diz este pensamento, sermos mais como a lua. Não dar importância, pois o cão uiva que uive, mas isso não pode alterar e não pode transformar a nossa atenção e as dedicações da nossa própria vida. Há muita coisa a uivar à nossa volta. Muitas vezes uivos de sedução e outros uivos de atemorização, de nos atemorizar. Nem uns nem outros deveriam nos perturbar ou receber a nossa atenção, que deve estar concentrada sobre aquilo que consideramos realmente importante. Então, pois, sermos mais tranquilos, como esta imagem da lua neste pensamento, e não nos perturbar os uivos dos cães da vida que vão passando sobre nós. Há uma frase também que diz que é de Dom Quixote, que os cães ladram e a carruagem passa. Pois assim deve ser, devemos deixar a nossa carruagem da vida continuar o seu caminho sem se perturbar com os uivos ou com o latir dos cães. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 9 de setembro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: deixa a tua alma trabalhar em harmonia com a inteligência universal, tal como a tua respiração faz com o ar. Pois da mesma forma que nós, ao respirarmos, não pensamos no ar que entra, que sai, o ar que está à nossa volta, o ar que temos dentro de nós, simplesmente respiramos e existe uma relação estreita e natural entre o nosso respirar e o ar. Pois, da mesma forma, devemos procurar que a nossa alma, o nosso ser interior, se relacione com essa inteligência universal. Se deixe impregnar, se deixe relacionar naturalmente com ela. A nossa alma tem uma relação tão natural como esse respirar com esse mundo que circunda. Muitas vezes somos nós que criamos todo o bloqueio, toda a diferenciação, toda a racionalidade que nos dificulta nessa interação. É como se agora, a respirar, nos puséssemos a pensar: tenho que inspirar e o ar sai e entra, e poderíamos quase bloquear todo o processo natural da respiração. O mesmo com a nossa alma. Sermos capazes de contemplar a existência e nessa contemplação deixar a alma respirar. Esse ar que no fundo vitaliza, que a renova, que é esse ar dessa mente universal, dessa inteligência que existe em toda a natureza e do qual ela necessita para poder viver. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, dia 10 de setembro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: não deixes a amargura encontrar a entrada para o coração de uma mãe. Esta frase é, no fundo, também uma metáfora de muitos aspectos da nossa vida. Da mesma forma que é terrível quando entra no coração da mãe essa amargura e que vai deixar rastros nessa relação com o seu filho, vai de alguma forma corromper
esse amor, essa alegria, essa generosidade de uma mãe. Mas é mais do que isso, este pensamento nos fala de todas as nossas criações da vida, como se cada um de nós fosse uma mãe de todas as nossas criações. E não deixar por isso que a amargura entre nos nossos corações e acabe por envenenar a nossa relação com a vida, acabe por envenenar as nossas próprias realizações, que muitas vezes são feitas com extremo entusiasmo, com extrema alegria e que algo como uma semente venenosa que entra dentro do nosso coração e acaba por destruir algo que poderia ser tão belo, que poderia crescer de uma forma tão bonita e tão humana, deixando resultados extraordinários na vida, mas que se corrompe por essa amargura que penetra o nosso coração. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 11 de setembro, e que nos diz o seguinte: não pervertas o coração de um homem que é puro, porque ele se tornará o teu primeiro inimigo. Pois não devemos perverter nunca a bondade em maldade, em nenhuma situação e em nenhum ser, pois estaremos a criar um dano enorme à nossa volta e um dano enorme aos outros. Mas este pensamento nos fala que quando pervertermos ou quando colocamos a semente do mal no coração de alguém, o mais certo é que sejamos a primeira vítima desse mal que semeamos. Então, pois, cuidado, porque tudo aquilo que nós colocamos no mundo, cada semente que colocamos e cada semente que colocamos no coração do outro, vamos receber os seus próprios frutos. Este pensamento nos fala sobre essa perversão do coração de bondade do outro. Mas também podemos pensar que cada semente de bem que colocamos no coração do outro, também iremos receber essas sementes. Então, pois, ter cuidado sobre aquilo que fazemos germinar em cada ser, porque somos toda uma rede onde todos estamos ligados e o mal que geramos não fica exclusivamente num lugar, num ser, num ponto qualquer do mundo, mas irá se espalhar e irá criar influência em toda essa rede à qual nós pertencemos e à qual iremos sofrer também dessas mesmas consequências. Então, pois, não perverter o bem, mas sim saber alimentar o bem, saber alimentar a bondade, a beleza que existe no coração de cada ser humano. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky selecionou da sabedoria oriental e que para hoje, dia 12 de setembro, nos deixa o seguinte: não faças de um homem mau o teu companheiro, nem sigas o conselho de um tolo. Pois a verdade é que daquilo que nos rodeamos, de alguma forma vai fazendo muito da nossa natureza e das nossas próprias atitudes. Se nos rodeamos de homem mau e de conselhos tolos, pois de tanto coabitarmos com eles, inevitavelmente vamos ser influenciados por ele. Procurarmos antes a companhia do sábio, companhia, se não do sábio, do amigo, daquele que pode ter um bom fundo, boas intenções, bons
conhecimentos para nos inspirar e daí nos podermos acompanhar de bons conselhos, de bons ensinamentos. Aquilo com o qual nos alimentamos é aquilo que nos vai formar. Então, não descurarmos as nossas companhias, seja ele dos livros, seja de pessoas, seja de conselhos, do que for, porque tudo isso, inevitavelmente, não pensarmos que iremos ser tão fortes para que isso não nos influencie, não vai acontecer. Vamos sim receber muito dessas influências. Então, procurar um bom alimento através de boa companhia, através de boas conversas, através de bons conselhos e dessa forma vamos fazer despertar também o melhor que existe em cada um de nós. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 13 de setembro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: não salves a tua vida à custa da dos outros, porque isso custar-te-á 2 vidas em futuros renascimentos. Pois este pensamento, que naturalmente está ligado a toda a filosofia oriental e à ideia da reencarnação, em que, pois, salvar a nossa vida à custa dos outros, sacrificando os outros, sacrificando a vida dos outros, nos traz consequências kármicas futuras nas nossas encarnações. Mas, independentemente se acreditamos ou não na reencarnação, este pensamento não nos deixa de ser útil pensando mesmo numa vida só. E não exclusivamente numa perspectiva de salvar a nossa vida física, mas muitas vezes de procurarmos nos salvar e procurar atingir os nossos objetivos à custa dos outros. Isso nos traz consequências muito graves para a nossa vida. Mais tarde ou mais cedo, isso surgirá e como um impedimento, como uma amargura na nossa própria vida. Devemos viver à nossa própria custa, ou seja, se há algo a sacrificar, terá que ser algo de nós próprios, um esforço de nós próprios, e não subir pisando os outros. Cada ser tem direito à sua própria dignidade. Sei que isto é muito difícil de conseguirmos compreender nos nossos dias atuais, pois vivemos numa sociedade extremamente competitiva e onde sempre ouvimos dizer, nos foram estimulando, a que pouco importa os meios para alcançarmos os nossos fins. Mesmo que esses meios sejam os outros, que seja a sua dignidade, que seja a sua própria vida e os seus próprios sonhos. E basta olharmos para o mundo à nossa volta para percebermos como isso acontece em termos individuais e em termos coletivos. E por isso o mundo está como está e por isso cada um de nós sente simultaneamente o peso, a angústia de todo esse mal que vamos fazendo aos outros. Simultaneamente a nossa desconfiança, porque se fizermos isso para com alguém, sempre vamos estar com medo que alguém o faça para connosco. E assim se gera um mundo de medos, de inimizade, de separatividade que nos faz tanto mal. Então, pois, a nossa vida, seja em que aspecto for que queiramos colocar este conceito, esta palavra de vida, deve ser conquistado sobre nós próprios e não sobre os outros. Se
algo que podemos fazer é sim ajudar de algum modo, se podemos, que o outro se conquiste também os seus sonhos, a sua vida, e não matar esses mesmos sonhos, matar a sua própria senda de existência. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, dia 14 de setembro. Pensamentos selecionados por Blavatsky em Joias do Oriente e que nos diz o seguinte, o pensamento de hoje. Não escarneças dos desfigurados, não assumas um comportamento altivo para com os teus subordinados. Não magoes os sentimentos dos pobres. Seja gentil para os que são mais fracos do que tu e caridoso para todos os seres. Pois este pensamento é algo que devemos refletir muitas vezes, porque somos muitas vezes altivos e desprezando muitos dos seres à nossa volta. Vivemos no mundo, na existência, onde a perfeição não existe. E não julgarmos que somos perfeitos ou que somos melhores do que os outros. Não somos. Se achamos que somos perfeitos, pois basta perguntar a alguém que olhe para nós e diga as quantas imperfeições que vai encontrar. E não falo apenas na questão física, falo em tantos outros aspectos mentais, psíquicos, emocionais, etc. de nós. Somos cheios de imperfeições. Então, se nós temos algumas perfeições que outros não têm, pois outros terão aquelas perfeições que nós não possuímos. E, portanto, nenhum de nós é um ser perfeito, um ser completo, para desprezar qualquer imperfeição no outro e para, há uma forma de denegrir através dessa imperfeição. A grandiosidade de um ser humano não está na sua capacidade de oprimir o outro. A grandiosidade de um ser humano está na sua capacidade de libertar o outro, na sua capacidade de generosidade para com o outro. É aí que está o homem grande. É essa clemência para com os outros seres, é essa capacidade de se abnegar da sua própria força ou da sua própria capacidade de fazer dano para a converter num bem e ser capaz de ser criador de crescimento, de felicidade, de alegria, de realização no outro. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje e que nos diz o seguinte. Não sacrifiques o teu filho mais fraco ao mais forte, mas protege-o. Pois este pensamento, mais do que referir-se aos filhos propriamente ditos de carne, é uma metáfora e que nos fala sobre a necessidade daquilo que em nós é menos perfeito, daquilo que em nós é mais fraco, que não deve ser sacrificado face àquilo que fazemos bem, que são as nossas criações melhores, mas sim que devemos proteger, que devemos fortalecer aquilo que em nós ainda não é tão forte. É aí que devemos dedicar muito da nossa atenção. Tal como uma mãe que deveria, pois, face ao seu filho mais fraco, cuidar, ter um pouco mais de atenção, fortalecê-lo, para que ele possa vingar, para que possa crescer. Da mesma forma temos que fazer para com aquilo
que não conseguimos fazer tão bem, aquilo que é mais fraco em nós. A tendência muitas vezes é sim de fazermos exclusivamente aquilo que fazemos bem, aquilo que é forte, os nossos pontos fortes, e sacrificar os nossos pontos fracos. Não, devemos sim ampliar a nossa força. E como a podemos ampliar? Como podemos criar mais e melhor? Através do fortalecimento e do cuidado, da atenção sobre aquilo que em nós não sai tão bem, sobre aquilo que temos mais dificuldade. É aí que está o campo do nosso próprio crescimento. Então, pois, não sacrifiquemos, não abdiquemos daquilo que não é tão forte em nós, mas sim de lhe dedicarmos um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado e um pouco mais de energia para que o fraco se torne forte. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky, e que nos diz o seguinte para hoje: não te divirtas à custa daqueles que dependem de ti. Não zombes de um homem venerável, porque ele é superior a ti. Este pensamento nos fala sobre a humildade que cada um de nós deve ter na sua condição. Em primeiro lugar, pois, não zombar, não gozar com aquele que depende de nós, pois muitas vezes, em vez de procurarmos que alguém que depende de nós possa se tornar mais independente, possa crescer, possa se tornar melhor, mais forte, em vez disso utilizamos para humilhar e muitas vezes para divertir-se à custa, pois isso não é digno de fato de um ser humano como tal. Nós deveríamos sim ter sempre um sentido de força, um sentido de ajuda para puxar cada um dentro daquilo que lhe é possível para se tornar um pouco melhor. E também não zombar, não gozar com aquele que é venerável, com aquele que de alguma forma tem algo para nos ensinar, alguém que sabe um pouco mais do que nós, alguém que tem um pouco mais consciência do que nós e que poderá ter um manancial que nos poderá ser extremamente útil. E nós, muitas vezes, o que fazemos é, com uma falta de humildade e desse reconhecimento, pois denegrir, para que dessa forma essa mesma pessoa, esse mesmo ser, não se possa apresentar com toda a sua dignidade e nós nos tentarmos colocar desse modo acima dessa pessoa, desse personagem. Então, acima de tudo, este pensamento o vejo como um alerta sobre a nossa humildade. E num sentido mais ou menos figurado, sem denegrir ninguém, mas não nos colocarmos de uma forma superior e humilhante para com ninguém, nem tampouco deixarmos de respeitar e de criar um modo para que aquele que pode ensinar, aquele que pode transmitir e aquele que nos pode fazer crescer, também possa perfeitamente encontrar um vínculo dessa mesma ligação e poder nos ajudar. Então, um pensamento que nos traz uma reflexão sobre a humildade do lugar onde estejamos em qualquer momento. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 17 de setembro, pensamento selecionado por Blavatsky em Joias do Oriente,
e que para hoje nos deixa o seguinte: a morte é um camelo preto que se ajoelha à porta de todos. A morte é um amigo e um libertador. Pois a morte chega à porta de todos nós, quer dos seres que amamos, quer de nós próprios. Um dia se deitará também à nossa porta e, inevitavelmente, partiremos deste mundo. Pois, a segunda parte deste pensamento nos diz que a morte é um bem e um amigo. É muito difícil para quem tem uma perspectiva materialista da vida, ou seja, que tudo é simplesmente matéria, que nós somos simplesmente este corpo, entender este pensamento. Se o analisamos, se pensamos, se refletimos dentro de uma perspectiva da espiritualidade, da imortalidade, da alma, ou o nome que queiramos dar a esse ser interior e misterioso que somos, cada um de nós, pois este pensamento nos diz uma grande verdade e uma reflexão muito, muito grande. É um amigo porque quando surge nos libertando desta cárcere, desta prisão que é a própria matéria, com todas as suas limitações. Qual de nós, independentemente da nossa perspectiva materialista ou espiritualista, não sente as limitações da matéria, as limitações do próprio corpo? E que, quando estamos a sós connosco, com os nossos pensamentos, com os nossos sonhos, com os nossos ideais, nos sentimos muito mais livres, porque não temos a limitação da matéria, a limitação dos meios, a limitação do nosso corpo. Então, se pensarmos que esse algo em nós, que o podemos sentir por vezes como a nossa dimensão livre, imaginar que em determinado momento se vai libertar de facto desse cárcere da matéria e a partir daí pois poderá voar livremente, poderá percorrer todos os seus sonhos e se libertar também das suas próprias dores, já que elas advêm deste contacto com a limitação do mundo material. Algo não muito fácil de nós pensarmos, porque para nós a morte é algo que temos muita dificuldade em lidar, é como um tabu. Mas às vezes é bom pensarmos, tirarmos de fora aquilo que temos como os nossos preconceitos, as nossas ideias e tentarmos olhar a vida, olharmos a nós próprios desde outros ângulos, desde outras perspectivas. E mesmo que não possamos vir a adotar essas mesmas perspectivas, nada como um bom exercício de observação de ângulos diferentes. Então, fica este pensamento para aqueles que pois têm o maior temor sobre a morte e uma perspectiva de fim relativamente a ela, pois de poder pensar, refletir um pouco desde outro ângulo e cada um, pois, trará à sua vivência, à sua consciência, aquilo que lhe permitiu descobrir e adquirir nessa mesma reflexão. Paremos, pois, uns minutos, não apenas para pensar sobre a vida, mas também pensar sobre a morte, que é tão natural
quanto a própria vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos retirados da sabedoria oriental por Blavatsky e que, para o dia de hoje, nos coloca o seguinte. Uma pequena colina num lugar baixo julga-se uma grande montanha. Pois isso é algo que se passa muito connosco. Muitas vezes com uma pequena descoberta nossa, com uma pequena vitória, que para nós até pode ser grande, mas a colocamos como se fosse a maior do mundo, como se não houvesse desafio maior, como se fôssemos os maiores vencedores. Faz lembrar um provérbio que certamente conhecem, que diz que em terra de cegos, quem tem olho é rei. Pois, numa vastidão de planície, uma pequena colina se achará uma grande montanha. E assim, nós muitas vezes, no meio de mediocridade, nos achamos muito grandes. Mas há que olhar, sim, para o alto. Não nos devemos, na verdade, nunca comparar com ninguém nem com nada, mas queremos procurar alguma forma de inspiração, porque não vivemos sozinhos, isolados, estamos em relação com os outros seres humanos, pois não olhar apenas aquilo que nos pode fazer sentir muito grandes, mas também olhar aquilo que é grandioso, porque isso nos permite encontrar uma inspiração, um querer ainda poder ser mais, desenvolver-se mais do que aquilo que se é. Então, pois, nunca nos acharmos demasiado pequenos nem demasiado grandes, mas sim saber que estamos entre esse infinitamente pequeno e esse infinitamente grande, entre aqueles que podem saber menos do que nós, mas também abaixo daqueles que sabem mais do que nós. Estamos aí para fazer uma corrente, uma escada e sempre podermos ir subindo mais alto e indo mais à frente. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental, colocando um para cada dia do ano e que para hoje nos deixa o seguinte. Os homens são gnomos, condenados a trabalhos forçados no reino da escuridão, ou ignorância. Pois esta imagem deste pensamento em que nos relaciona a nós, humanos, com os gnomos, que segundo pois as tradições vivem no interior da terra, das grutas. E assim, pois, somos um pouco nós, fechados dentro das grutas, procurando tesouros, procurando pedras preciosas, que assim se diz que os gnomos, pois, guardam e buscam essas riquezas da terra. Assim somos nós, que buscando as riquezas da terra, nos colocamos no interior de uma gruta, de uma caverna, vivendo nessa obscuridade, nessa ausência de liberdade fora dessa caverna, de podermos ver a luz, podemos ver a diversidade que a existência nos contempla. Então, nessa busca, nesse trabalho árduo de busca de ouro, na busca das pedras preciosas, que seriam todos os nossos desejos de posse,
de conquista deste mundo nos faz ir entrando mais fundo e mais fundo na matéria e, pouco a pouco, sermos incapazes de olhar a luz porque estamos habituados a esse mundo da obscuridade, a esse mundo da caverna. Há, pois, que saber sair à luz, sabermos respirar o ar puro da vida, sabermos voar nos nossos sonhos, na nossa capacidade de olhar outra dimensão da própria vida, que nos traz maior alegria, nos traz maior conhecimento de nós próprios, nos traz uma maior definição sobre o que queremos da vida e o que queremos de nós próprios. Então, pois, não entremos tão profundamente na matéria que não sejamos capazes de olhar a luz e o mundo à nossa volta. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 20 de setembro, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: nós somos os verdadeiros trogloditas, habitantes das cavernas, embora chamemos mundo à nossa caverna. Pois este pensamento nos faz lembrar muito o mito da caverna de Platão, para vermos que a mesma ideia encontramos na filosofia ocidental e na filosofia oriental. Pois nós vivemos dentro dessa caverna de obscuridade e aí construímos o nosso próprio mundo, chamando, pois, o nosso mundo, a nossa civilização, aqui o lugar da vida. Mas aí não são mais do que as sombras produzidas por algum efeito de alguma luz que do exterior chega até ela. E que no meio dessa obscuridade, pois, temos pouca capacidade de distinguir as sombras da realidade, pouca capacidade de distinguir a verdade da mentira, por estarmos de olhos colocados nessa mesma obscuridade da gruta, da caverna. Então, pois, como no mito da caverna, façamos um esforço para acender uma luz dentro dessa caverna, que é a luz da nossa esperança, a luz dos nossos sonhos, do nosso idealismo, e que nos vai ajudar a pouco, caminhar ao longo dela e ir de encontro à sua saída, para podermos ver verdadeiramente essa luz que está fora, essa verdade fora da obscuridade, fora da ignorância, e com ela podermos compreender, deslumbrar todo o mundo que existe fora dela. E ainda se tivermos força, coragem e amor, poderemos, como no mito da caverna de Platão, regressar ao interior da caverna, não para ficar lá, não porque queremos o interior da caverna, mas porque queremos ajudar, através da nossa experiência, através da nossa vivência, a que outros também possam acender uma luz nesse interior e encontrar caminho para o exterior da caverna. E aí sim podemos encontrar o verdadeiro mundo, o mundo da verdade. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, 21 de setembro, e que nos traz a seguinte mensagem. Quando vivemos muito tempo no reino da noite, sonhamos a achar que a escuridão é pleno dia. Pois,
Na verdade, muitas vezes nos habituamos às situações e desse hábito surge em nós um sentido dessa normalidade. Nos acomodamos às situações e criamos hábitos. E esses hábitos nos vão limitando. Um pouco como se fazia para domesticar os elefantes e eles não poderem fugir. Desde pequenos se colocava uma corrente a amarrar as pernas para que não pudessem dar passos muito grandes. E então depois, já adultos, quando se tirava essa corrente, eles não se atreviam a dar passos maiores do que aquilo que sempre deram com as correntes. E assim somos nós muitas vezes. Desse hábito, o hábito passa à normalidade, a normalidade à aceitação. Temos que nos atrever a procurar ir um pouco mais longe das situações. No fundo, este pensamento reflete o perigo de deixarmos de ser idealistas na vida. O perigo de não sermos capazes de imaginar mais do que aquilo que são as circunstâncias que temos em determinado momento e ainda mais nos habituarmos a elas. Então, pois, dessa forma, se nos habituamos à escuridão, pensamos ou vamos aceitar que essa é a máxima luz possível. E não. Há que nos atrevermos a ir mais longe, atrevermos a deitar abaixo barreiras, obstáculos, hábitos, através de uma busca que temos que fazer. Essa busca é a busca da liberdade interior, que está intimamente relacionada com a nossa liberdade de sonhar e de querermos ser melhores e ter um mundo melhor à nossa volta. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 22 de setembro, selecionado entre os pensamentos de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: a vida inteira não passa de uma promessa perpétua, um compromisso renovado, mas nunca cumprido. Pois a nossa vida, de facto, é uma promessa, um compromisso que vamos sempre procurando renovar, mas que nunca conseguimos inteiramente realizar. É por isso que a vida nos vai impulsionando, que sentimos essa necessidade de fazer mais e melhor, de ir um pouco mais longe, de realizarmos um pouco mais os nossos sonhos, pois a vida nunca está cumprida. Mal é se alguma vez considerarmos que temos já tudo feito na vida, tudo cumprido na vida, porque nada o conseguimos na sua inteira dimensão e por isso sempre vamos sonhando, sempre vamos avançando, sempre vamos caminhando. Diz o poeta, e como todos conhecem, que o sonho comanda a vida. Esse sonho são, de facto, esses compromissos, são esses votos que vamos fazendo ao longo da vida e que muitas vezes esquecemos, porque as distrações na vida são muitas e nos desviamos e temos que voltar a esses compromissos, muitas vezes com ajustes nada fáceis, por distração e por esquecimento nosso. Então, pois, o importante é que nunca abandonemos os nossos votos, os nossos sonhos, os nossos compromissos na vida e que os renovemos em cada ciclo, em cada oportunidade, para podermos reencontrar o nosso propósito, a nossa meta e o nosso caminho. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 23 de setembro, selecionado de
Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky retira da sabedoria oriental e que, para o dia de hoje, então nos deixa o seguinte: o homem é um rei, destronado e expulso do seu reino e preso numa masmorra. Pois este pensamento acho muito bonito, porque nos fala, de facto, dessa realeza que existe em cada um de nós. Os filósofos estoicos diziam que, pois, a sua filosofia era uma filosofia para formar reis. E muitas vezes se entende como reis de terras, de reinos. Mas não, reis de si mesmo, senhores da sua própria vida, com dignidade, com generosidade, com sentido de direção da sua própria vida. E isso nós temos em cada um de nós. Temos essa dignidade, temos essa força, esse sentido de justiça que é próprio dessa imagem do rei. Temos que o reencontrar em cada um de nós, porque o que se passa é que, de facto, na vida, fomos construindo as nossas próprias masmorras, as nossas prisões, através de tudo aquilo que nos vai limitando, que nos vai tirando dignidade, através do nosso egoísmo, através dos nossos preconceitos, através do nosso desprezo para com os outros. Vamos criando, muitas vezes, grades de ouro, mas não deixam de ser grades, que nos vangloriamos de cada uma dessas barras que nos aprisionam. Então, há que nos libertarmos dessas prisões e irmos, pouco a pouco, recuperando essa realeza, essa dignidade interior, esse brilho interior próprio de um rei justo, de um senhor de si próprio. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, 24 de setembro, e que nos diz o seguinte: o coração de um pedinte não se contenta com metade do universo. Ele não nasceu para uma parte, mas para o todo. Pois este pensamento nos fala desse perigo de nos tornarmos pedintes da vida, em que queremos tudo sem o esforço do trabalho, da conquista. Já que quando temos que conquistar as coisas através do nosso esforço, uma pequena conquista, uma pequena coisa tem valor enorme. Quando não tem a marca do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa energia, então queremos tudo porque nada tem valor. Não conseguimos encontrar um verdadeiro sentido e valor para as coisas. Então, pois, não sejamos pedintes da vida, mas antes seus conquistadores, onde cada coisa tem valor para nós e, simultaneamente, o facto de encontrarmos esse valor nos faz também ser generosos, porque o pouco que temos, pelo valioso que é, saberemos entregar um pouco ao mundo, um pouco aos outros, como restituição daquilo que a vida nos trouxe até nós. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, 25 de setembro, e que nos diz o seguinte: a nossa vida é a antecâmara do palácio onde está o nosso verdadeiro tesouro, a imortalidade. Pois a nossa vida não é o palácio, apesar de muitas vezes confundirmos essa antecâmara, porque
porque às vezes está extremamente decorada com o palácio, mas onde ainda não entramos. Então, pensar que para nós essa antecâmara é aquilo que nos prepara, porque é essa a função de uma antecâmara, é preparar para um espaço maior, um espaço valioso ou um espaço sagrado. Então, que possamos nos preparar através desta vida, não como uma meta, mas como uma preparação, como uma possibilidade de encontrarmos a nossa dignidade para entrar nesse palácio. E esse palácio, como diz este pensamento, é o palácio da eternidade. É o palácio onde o nosso ser interior encontra esse mundo que está para além dos ciclos, que está para além da dor, do sofrimento, da alegria, de estar para além de toda a forma de oposição. E aí encontrarmos essa plenitude nesse palácio do Espírito, que seria, pois, a eternidade. Olá, vamos ao pensamento para hoje, selecionado por Blavatsky em Joias do Oriente. Então vamos ver que pensamento nos transmite para hoje, dia 26 de setembro. É inútil tentar agarrar o eco do oceano, apertando na mão a concha onde ele se encontra. É tão inútil como tentar apreender esta essência segurando a forma na qual ela brilhou por um instante. Este pensamento de uma beleza poética muito grande e começando logo por esta imagem do eco do oceano como o eco do universo, e nos fala da dificuldade de nós conseguirmos entender, conseguir apreender verdadeiramente a essência de tudo aquilo que se manifesta através das formas onde se manifesta. É inútil conseguirmos captar, entender o que vibra por detrás de cada momento, assim como por detrás de cada pessoa, de cada situação, de cada palavra. As formas são extremamente pobres, são como esses ecos, do qual dificilmente através deles podemos saber o que está por detrás, o que provoca realmente esse eco. É muito importante tentarmos ir mais além das formas e captar esse movimento, captar esse som da vida, captar esses sentimentos, esses ideais que se vão manifestar nas diferentes formas. Então, não procuremos as respostas, não procuremos a verdade, não procuremos o essencial na forma, mas indo de encontro à essência geradora dessas formas. Sejam eles valores, sentimentos, verdades, ideais. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 27 de setembro, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte pensamento selecionado por Blavatsky. Quando as nuvens plúmbias chocam umas contra as outras, o suave lampejo do céu é impedido de entrar. Pois esta imagem muito bela destas nuvens que se vão juntando e onde impedem o céu, a luz do céu, de passar e chegar até nós. Pois é o que se passa conosco quando andamos nos grandes conflitos, em choque entre aquilo que nos dificulta a vida, os nossos defeitos, os nossos medos, etc., que vão criar como que uma cortina dessas nuvens, que impedem que a nossa luz, a nossa claridade interior, a nossa inteligência possa brilhar
e chegar à nossa vida, às nossas ações. E o mesmo se passa relativamente a nós uns com os outros. Quando andamos em conflito, quando juntamos a nossa agressividade, a nossa obscuridade, com essas nuvens fortes, pois impedimos que os ideais que nos deviam unir se possam manifestar e que deixe de a vida no ser humano, nas sociedades, ser um reflexo dessa luz. Então, a justiça, a verdade, a beleza e tantos outros elementos essenciais da vida do ser humano em sociedade deixam de surgir. Então, pois, é bom que possamos afastar as nuvens da nossa vida, as nuvens das nossas relações humanas, para que sempre a luz do céu profundo, azul, possa iluminar, dar claridade sobre a nossa vida e dessa forma possamos fazer de uma forma mais inteligente as nossas opções de ação, de forma de vida, de relação de uns com os outros. Então, pois, deixemos espaço para que a luz do céu possa iluminar as nossas vidas. Olá, vamos ao pensamento selecionado por Blavatsky da Sabedoria Oriental e que para hoje, dia 28 de setembro, em Joias do Oriente, nos deixa o seguinte. Quando o silêncio se abate sobre nós, podemos ouvir as vozes dos deuses, apontando-nos a luz serena da lei divina, o verdadeiro caminho que devemos seguir. Esta frase nos faz lembrar a sabedoria da voz do silêncio, obra da sabedoria tibetana que Blavatsky também trouxe até ao Ocidente e que nos fala dessa voz interior, que para a escutar é necessário calar todos os nossos ruídos. Que ruídos são esses? As nossas paixões, os nossos desejos, a nossa ansiedade que nos cria uma barulheira na nossa vida, na nossa mente, que impede de escutar essa voz interior. Se conseguimos apaziguar a nossa mente cheia de desejos, de paixões, pois podemos ouvir essa voz. Essa voz que, como diz a frase, é a voz dos deuses, porque a nossa voz interior, o melhor de nós próprios, é o mesmo que os deuses. E então aí encontramos sentido para a vida, aí encontramos uma direção, aí vamos saber as nossas resoluções certas e erradas, porque todos nós sabemos que, de facto, quando estamos em silêncio connosco próprios, conseguimos escutar essa sabedoria e que, escutando-a, depois conseguiremos tomar resoluções que nos levam em bom sentido, em boa finalidade na nossa vida. Então, pois, que os nossos ouvidos internos escutem essa voz dos deuses e nos encaminhem ao longo da vida. Olá, vamos ao pensamento selecionado por Blavatsky em Joias do Oriente para hoje, 29 de setembro, e que nos diz o seguinte. Toda a atmosfera ressoa com a presença do Espírito e das leis espirituais. Pois assim é a vida. Como este céu que ressoa dessa música, dessas notas de dimensão espiritual, pois também a vida é um ressoar daquilo que é o Espírito. O Espírito é essa força, esse motor que encontra-se por detrás de toda a manifestação do
do universo. O que é que faz em nós ressoar música na nossa vida? Senão as notas produzidas pelo melhor que existe dentro de nós. E esse melhor, pois, podemos lhe chamar a nossa dimensão espiritual, que vai fazendo vibrar as cordas da nossa alma e produzir música na nossa vida. Pois deixemos esse tocador interior, esse espírito, tocar a nossa alma, tocar as cordas que nos fazem animar, que nos fazem vibrar, que nos fazem viver, para que a nossa vida seja musical. Então, a vida não será mais do que um ressoar da dimensão espiritual e das suas leis que nos impulsionam em direção à beleza, à justiça e à verdade. Vamos ao pensamento que Blavatsky selecionou para hoje, dia 30 de setembro, em Joias do Oriente, e que nos diz então o seguinte: o espírito é aquilo que, sob a miríade de ilusões da vida, trabalha firmemente em direção ao seu objetivo, silenciosa, imperceptível e irresistivelmente em direção à divindade. Pois este pensamento nos define muito bem o que é o espírito. É um pensamento para lermos, voltarmos a pensar sobre ele, encontrar o seu sentido ao longo da própria vida. Ele nos fala, este pensamento, de que o espírito não é mais do que aquilo que nos impulsiona em direção ao sentido, ao objetivo da vida, através de toda a sua evolução, através de todo o seu jogo de ilusões, de vitórias e fracassos. Tudo isso é impulsionado por essa dimensão espiritual e que tem como objetivo levar toda a existência, toda a vida, todos os seres, na sua dimensão mais profunda, até Deus, até ao Uno, até à verdade, até aquilo que, pois, queiramos colocar o nome que quisermos, até esse Uno, até essa finalidade. Então, muitas vezes pensamos que somos nós que vamos trilhando muito do nosso caminho. Sim, é verdade, mas somos impulsionados por essa força que sabe aonde temos que chegar. E é essa força que leva a realizarmos, a procurarmos conquistar, a procurar realizar-nos na própria vida. Então, sem sabermos às vezes porquê, há essa força interior que nos leva ao longo do caminho e que mesmo quando sentimos que estamos parados, que fracassamos, na verdade, esse impulso continua fazendo força, manifestando-se dentro de nós e fazendo-nos sair dessa letargia e ir novamente traçando percursos nesse caminho até à grande finalidade da própria existência.